Você sabia que em Todo Mundo em Pânico 3, na época das filmagens, Charlie Sheen e Denise Richards eram casados na vida real? Anna Faris, que interpreta Cindy, tingiu o cabelo de preto no primeiro filme para se parecer mais com a Neve Campbell, já que Pânico era o principal filme parodiado. Mas neste terceiro longa, ela voltou ao loiro natural para lembrar mais a Naomi Watts, estrela de O Chamado, que é a principal inspiração desta edição. Simon Rex, que interpreta George, é rapper na vida real e usa o nome artístico Dirt Nasty. O personagem Mahalik, vivido por Anthony Anderson, foi tão bem recebido nas sessões de teste que os roteiristas decidiram escrever e gravar novas cenas com ele mesmo após o filme já estar em pós-produção. Simon Cowell, jurado famoso do American Idol, revelou depois que se arrependeu de participar do filme. Ele disse que ficou envergonhado ao se ver na tela. O carro que a personagem principal dirige é um Toyota Prius, híbrido azul metálico. Esse modelo foi o primeiro híbrido de produção em massa a aparecer em um grande filme de Hollywood. Você sabia que em Ritmo de Fuga, se você assistir ao filme usando fones de ouvido, perceberá um detalhe genial. Sempre que o Baby está com apenas um fone no ouvido, a trilha sonora também será ouvida em apenas um dos lados, igual ao personagem. O estúdio queria cortar a cena de perseguição a pé por causa do estouro no orçamento, mas o diretor Edgar Wright fez questão de mantê-la, chegando até a abrir mão de parte do seu próprio cachê para garantir que a sequência fosse filmada. A enorme coleção de óculos escuros e iPods do Baby não foi comprada. De acordo com Edgar Wright, o personagem pegou esses objetos dos carros que roubava. Ele explicou: se ele rouba carro desde os 12 anos, provavelmente o que mais herdou dessas vítimas foram iPods e óculos esquecidos. O personagem Joseph foi escrito como um senhor surdo, negro e com cerca de 80 anos. C.J. Jones foi o único ator realmente surdo que fez o teste. Edgar Wright comentou: comecei a testar outros atores ótimos, mas fingindo serem surdos. Isso me deixou desconfortável imediatamente. O restaurante e o apartamento foram os únicos cenários construídos especialmente para o filme. Todo o restante foi filmado em locações reais. Você sabia que em Um Maluco no Golfe, a ideia do filme foi inspirada em Kyle, amigo de infância de Adam Sandler, que era jogador de hóquei. Kyle costumava jogar golfe com Sandler e o pai dele. Hoje em dia, ele trabalha como professor em Manchester, New Hampshire, a cidade onde Sandler cresceu, e treina o time de hóquei da escola local. Logo no começo do filme, Happy menciona um jogador de hóquei chamado Terry O'Reilly. Ele ficou famoso por certa vez pular na arquibancada do Madison Square Garden e brigar com um torcedor durante uma partida. Em uma cena, Happy pergunta para Chubbs por que ele não praticava um esporte de verdade, como o futebol americano. O curioso é que Carl Weathers, o ator que interpreta Chubbs, realmente foi jogador profissional de futebol americano antes de seguir carreira como ator. Durante as cenas com Richard Kiel, ele sempre aparece encostado ou apoiado em algo, como uma cerca ou outro ator. Isso aconteceu porque, em 1992, ele sofreu um grave acidente de carro que causou um trauma na cabeça, afetando seu equilíbrio, por isso ele precisava de apoio para ficar em pé. Você sabia que em Poder Sem Limites, o diretor Josh Trank fez com que os atores Dane DeHaan, Michael B. Jordan e Alex Russell morassem juntos durante 15 dias antes das filmagens? A ideia era criar uma conexão real entre eles, para que a amizade nos cinemas parecesse mais autêntica. A ideia original do roteiro era que os três protagonistas se transformassem em psicopatas devido aos seus poderes, mas o plano foi descartado por ser sombrio demais e não se encaixar bem com o desenvolvimento da história. O filme não tem trilha sonora original. Toda a música que você ouve vem de fontes dentro da própria história, como rádios e iPods, tudo para manter o clima mais realista e caseiro. A garota de cabelo rosa, com quem Dane DeHaan beija no quarto, interpretada por Anna Wood, é na verdade a esposa dele na vida real. Na famosa cena com os Legos, Andrew usa seus poderes para montar uma réplica da Agulha do Espaço, um dos cartões postais de Seattle, que é justamente onde acontece a grande cena final do filme. Mas diferente do que a cena do Lego sugere, a torre sobrevive no final. Você sabia que em O Lobo de Wall Street, a atriz Margot Robbie revelou que a maior parte da cena no quarto do bebê foi cortada na edição final? Segundo ela, se a cena tivesse sido mantida por completo, teria sido a mais desconfortável de assistir em todo o filme. Grande parte dos diálogos do filme foi improvisada, algo comum nas produções de Martin Scorsese, que costuma incentivar os atores a criarem livremente. Jonah Hill, que queria muito trabalhar com Scorsese, aceitou receber apenas o salário mínimo do Sindicato dos Atores, no valor de $60 mil, para poder participar do longa. A famosa cena em que Jordan tenta entrar no carro completamente alterado pelos comprimidos
foi em boa parte improvisada no dia da gravação. Foi ideia do próprio Leonardo DiCaprio abrir a porta com o pé. No entanto, durante a gravação, ele acabou machucando as costas e só conseguiu fazer a cena uma única vez. Matthew McConaughey aparece visivelmente mais magro do que o normal, pois vinha diretamente das filmagens de Clube de Compras Dallas, onde precisou perder 47 quilos para interpretar seu personagem. Ao longo do filme, dá para notar que ele vai ganhando peso novamente. A primeira versão do filme tinha cerca de 4 horas de duração. A ideia inicial da Paramount era lançar essa versão estendida em DVD, mas o estúdio acabou optando por manter apenas a versão de 3 horas exibida nos cinemas. Você sabia que em Norbit, Ed Murphy interpreta 3 personagens diferentes? Ele dá vida ao próprio Norbit, a Rasputia e ao Sr. Wong. Para se transformar em Rasputia, Murphy passava de 2 a 3 horas na maquiagem todos os dias e ainda vestia uma roupa especial que pesava cerca de 34 quilos. Já para viver o Sr. Wong, o processo levava entre 2 a 2 horas e meia, com uso de luvas e uma prótese dentária para mudar completamente sua aparência. A atriz Thandie Newton seguiu uma dieta rigorosa durante as filmagens. Isso porque o roteiro descrevia sua personagem, Kate, como muito mais magra do que o comum, para acentuar ainda mais o contraste com Rasputia. Segundo Thandie, a primeira versão do roteiro que ela leu era bem mais sombria, mostrando Rasputia abusando emocional e fisicamente de Norbit com muito mais intensidade do que foi apresentado no corte final do filme. Uma curiosidade interessante, entre todos os filmes em live action em que Ed Murphy interpreta múltiplos personagens, Norbit é o único em que ele não usa seu bigode característico. E por fim, o personagem Big Jack, vivido por Terry Crews, afirma ser o irmão mais velho no filme, mas na vida real, Terry é na verdade o mais novo entre seus irmãos. Você sabia que em Parasita, o diretor Bong Joon-ho escolheu o emprego de professor de inglês particular para o personagem Ki-woo, porque percebeu que, infelizmente, essa é uma das poucas formas realistas de aproximar famílias de classes sociais extremamente opostas na Coreia do Sul atual. A lixeira moderna e elegante que aparece na casa da família Park custa cerca de $2.300 na vida real. Bong escolheu esse modelo porque ele abre suavemente e sem fazer barulho. Ainda assim, o diretor ficou chocado com o preço e chegou a dizer: "Que tipo de idiota paga tudo isso por uma lixeira que vai feder do mesmo jeito?" As árvores que cercam o quintal da casa dos Park também escondem um segredo. Como árvores reais são muito caras, metade das que aparecem no filme foram criadas com efeitos visuais. As casas das duas famílias do filme foram construídas do zero. Bong Joon-ho queria ter total controle sobre cada detalhe dos ambientes. Até a rua que vemos pela janela no início do filme é uma estrutura cenográfica montada dentro de um grande tanque d'água. E por fim, uma reflexão poderosa. Os próprios Park também são parasitas. Cada membro daquela família depende emocionalmente de alguém externo, já que eles não conseguem contar uns com os outros de verdade. Você sabia que em 127 horas, o título do filme representa exatamente o tempo de atividade contínua? 127 horas, desde o momento em que Aaron Ralston acordou no dia do acidente até ser sedado durante o resgate. Isso dá exatamente 5 dias e 7 horas. Para a cena em que Aaron cai no cânion e fica com o braço preso sob a pedra, o diretor Danny Boyle filmou James Franco por 20 minutos seguidos, captando todas as emoções possíveis. Depois ele montou a cena usando os trechos mais intensos dessa gravação. A filmadora usada por James Franco nas cenas foi a mesma que Aaron Ralston usou na vida real, enquanto estava preso no Canyon Blue John. Um detalhe autêntico que conecta diretamente o filme à história real. Durante as gravações no cenário apertado que representava o Canyon, Franco escondia livros e materiais de estudo nas frestas do set para manter a mente ocupada e driblar a claustrofobia, já que passava horas trancado ali. O piloto de helicóptero que aparece no resgate no final do filme, interpretado por Terry Mercer, é na verdade o mesmo piloto que resgatou Aaron Ralston na vida real, uma participação especial com muito significado. Você sabia que em As Branquelas, quando Terry Crews pega a falsa Tiffany Wilson, ele diz que ama a música A Thousand Miles, da Vanessa Carlton. Curiosamente, Terry Crews realmente adora essa música na vida real, e sabia a batida e a letra tão bem que conseguiu gravar a famosa cena cantando em apenas uma tomada. Terry Crews contou que se inspirou em pessoas reais que ele conheceu durante sua época como jogador de futebol americano para construir o jeito exagerado do seu personagem. Na cena em que Shawn Wayans, interpretando Brittany Wilson, faz o check-in no hotel, ele é solicitado a mostrar um documento. Ele entrega o crachá de Kevin Copeland, que mostra a data de nascimento como 19 de janeiro de 1971. Esse é o aniversário real de Shawn Wayans. A cena do concurso de beleza, em que as garotas são cobertas com tinta vermelha, é uma referência direta ao clássico do terror Carrie, a Estranha.
A maquiagem especial e os efeitos usados para transformar os irmãos Wayans em mulheres foram criados por Greg Cannon, o mesmo responsável por trabalhos icônicos como em Uma Babá, Quase Perfeita e O Máscara. Você sabia que em A Mentira, esse foi o último papel da Amanda Bynes? Em uma entrevista reveladora para a Paper Magazine, ela contou que ficou muito insatisfeita com sua atuação e aparência no filme, o que acabou afetando sua autoestima e a fez repensar toda a carreira. Além disso, ela enfrentava problemas com drogas, o que também influenciou sua percepção sobre sua imagem nas telas. Mesmo com novos projetos a caminho, ela anunciou no Twitter que estava se aposentando da atuação, e até hoje, esse segue sendo seu último trabalho. A cena da webcam no começo do filme foi, na verdade, o teste de elenco da Emma Stone, e ela mandou tão bem que garantiu o papel principal. No roteiro original, a personagem Olive teria uma irmã mais nova chamada Ginger, e não um irmão adotivo como no filme final. Todas as cenas de webcam e narração foram gravadas em um único dia. Emma ficou 14 horas seguidas gravando, sentada em frente à câmera, interpretando todas as falas direto. De vez em quando ela precisava sair para dar uma volta e alongar o corpo, porque estava muito tempo na mesma posição. Você sabia que em O Máscara, quando o filme foi gravado em 1993, Jim Carrey tinha 31 anos e Cameron Diaz apenas 21, e esse foi o primeiro papel dela no cinema. Naquela cena em que a polícia revira as calças do Máscara em busca de armas, a produção cortou a calça na altura do joelho e os objetos eram entregues por baixo por membros da equipe, criando aquele efeito hilário. Já na icônica cena de dança ao som de Hey Pachuco, tanto Jim Carrey quanto Cameron Diaz fizeram a maior parte das coreografias. Dublês só foram usados nas acrobacias mais difíceis, geralmente nas tomadas filmadas de cima. Muito antes de existir o Filho do Máscara, havia planos reais para o Máscara 2 com Jim Carrey de volta. A Nintendo Power chegou até a promover um concurso onde o vencedor ganharia uma participação no filme. Mas depois que Carrey recusou voltar, o projeto foi cancelado e a revista teve que se desculpar com o ganhador anos depois em sua última edição. O Máscara foi o primeiro de mais de 10 filmes de Jim Carrey a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos. Você sabia que em Projeto X, uma festa fora de controle, parte das cenas foi gravada pelos próprios atores usando celulares, incluindo Flip, iPhone e BlackBerry. A equipe entregou os aparelhos para o elenco, que ficou gravando o tempo todo. No total, foram mais de 10 horas de material captado assim. As filmagens não foram feitas em um bairro real, e sim em um set construído especialmente para o filme, justamente para evitar problemas com os vizinhos. E foi uma decisão acertada. O set foi praticamente destruído durante as cenas de festa. Mesmo assim, moradores próximos chegaram a reclamar do barulho para a polícia de Burbank. A maior parte do elenco era composta por estreantes, selecionados através de uma chamada de elenco aberta ao público. Embora a festa pareça ter mais de 1000 pessoas, apenas cerca de 200 figurantes participaram das filmagens. O filme arrecadou 9 milhões de dólares a mais do que seu custo de produção só no primeiro fim de semana nos cinemas. O filme também foi o mais pirateado de 2012, com cerca de 8,7 milhões de downloads ilegais. Você sabia que em o espetacular Homem-Aranha, Andrew Garfield revelou que chorou ao vestir o traje do Homem-Aranha pela primeira vez? Neste filme, o Homem-Aranha usa lançadores de teia artificiais, assim como nas HQs originais. O diretor Mark Webb explicou que isso foi uma escolha criativa para destacar a inteligência de Peter Parker. Queríamos mostrar que essas coisas foram criadas por ele, e que ele é especial. Andrew Garfield também praticou yoga e pilates para ganhar mais flexibilidade e se preparar melhor fisicamente para o papel. Durante as gravações, Emma Stone e Andrew Garfield começaram a namorar na vida real. Para viver o Dr. Kurt Connors, o Lagarto, o ator Rhys Ifans passou um mês fazendo todas as suas atividades com apenas a mão esquerda, até mesmo dar nó em gravata. Ele também conheceu pessoas reais com deficiência física para se preparar melhor para o papel. Curiosamente, havia uma cena no roteiro em que Connors aparecia colocando a gravata com uma mão só, mas ela acabou sendo cortada por ser muito demorada para filmar. Já Sally Field, que interpretou a Tia May, disse que odiou o filme finalizado. Segundo ela, a única coisa boa foi trabalhar com Andrew Garfield. Você sabia que em Desejo e Reparação, o diretor Joe Wright inicialmente queria que Keira Knightley interpretasse Bryony na fase adolescente, mas a própria atriz se interessou de imediato pela personagem Cecília. Ela queria se afastar dos papéis de jovens em transição para a vida adulta e dar vida a uma personagem mais madura. Curiosamente, Keira Knightley é 3 anos mais nova que Romola Garai, que interpretou sua irmã mais nova no filme. Saoirse Ronan tinha apenas 12 anos quando começaram as filmagens e completou 13 anos durante a produção, idade com a qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar.
A preparação da praia e do calçadão para uma das cenas mais icônicas do filme levou cerca de 3 semanas. Foi necessário remover toda a mobília urbana, trazer toneladas de areia para cobrir calçadas e ruas, fechar as janelas voltadas para o mar e ainda instalar roda gigante, coreto, veículos do exército e muito mais. Após quase uma semana de ensaios com os figurantes, elenco e equipe técnica, a filmagem aconteceu, e tudo isso para apenas 5 minutos de cena. Depois, mais 2 semanas foram necessárias para restaurar tudo ao normal. James McAvoy, protagonista do filme, declarou que esse foi o melhor roteiro que ele já leu na vida. Você sabia que em Hereditário, o diretor Ari Aster quis criar sustos que tivessem um peso emocional real, em vez de depender apenas dos tradicionais jump scares do terror? Antes mesmo de escrever o roteiro, Ari Aster criou biografias e histórias de fundo detalhadas para todos os personagens. Ele escolheu filmar em Utah porque achava que as montanhas do estado eram ao mesmo tempo lindas e impressionantes, mas também transmitiam uma sensação ameaçadora e sombria, perfeita para o clima do filme. Com Hereditário, o objetivo de Aster era fazer um filme sobre o sofrimento e tratá-lo com a devida seriedade. A atriz Toni Collette havia avisado seu agente que não queria mais fazer papéis pesados e sombrios, e que estava buscando apenas comédias. Mas quando leu o roteiro de Hereditário, ela gostou tanto que não conseguiu dizer não. Durante a produção, o designer de produção teve que trabalhar lado a lado com o artista responsável pelas miniaturas, para que a casa dos Graham e a casa em miniatura fossem idênticas em todos os detalhes. Uma das dioramas feitas por Charlie mostra figuras sem cabeça ajoelhadas diante de uma criatura com cabeça de pombo e usando uma coroa, uma referência visual direta à cena final do filme. As filmagens foram realizadas em apenas 32 dias e 12 horas. Você sabia que em Sem Limites, Shia LaBeouf originalmente seria o protagonista, mas precisou abandonar o projeto após sofrer um grave acidente de carro em julho de 2008, que deixou sua mão esquerda seriamente ferida. Durante as filmagens, o pai de Bradley Cooper estava com câncer terminal, por isso o ator ficou aliviado ao saber que o filme seria rodado em sua cidade natal, Filadélfia, o que permitiu que ele pudesse visitar o pai todos os dias. Em uma decisão rara em Hollywood, a roteirista Leslie Dixon só vendeu o roteiro com a condição de que ele não fosse reescrito por outros roteiristas. Perto do final do filme, vemos que Ed escreveu um livro chamado Iluminando os Campos Escuros, uma referência direta ao romance The Dark Fields, de Alan Glynn, obra que serviu como base para o filme. Sempre que Ed toma a pílula misteriosa, as cores do filme ficam mais vibrantes, representando o aumento da percepção. Quando o efeito passa, o visual volta ao normal. O personagem Homem de Casaco, interpretado por Thomas Arana, fala apenas uma única palavra durante todo o filme. Você sabia que em American Pie, a primeira vez é inesquecível? O ator Sean William Scott recebeu apenas $8.000 para interpretar o icônico Steve Stifler, que foi o primeiro papel dele em um longa-metragem. Mal sabia ele que esse personagem viraria um clássico da comédia adolescente. A cena em que o Jim corre desesperado pela rua para chegar em casa, o ator Jason Biggs teve um princípio de insolação por conta do calor. A equipe precisou encher a camisa dele com gelo para evitar algo mais grave. Logo depois da cena, ele foi levado ao médico às pressas. A atriz Alyson Hannigan, a Michelle, chegou para a audição final apertadíssima para ir ao banheiro. Ela saiu correndo, foi ao banheiro e assim que voltou, chamaram seu nome. Como ainda estava agitada, fez o teste super animada e cheia de energia, o que acabou combinando perfeitamente com a personagem. Ela mesma diz que esse desespero foi o que garantiu o papel para ela. Já os atores Chris Klein e Sean William Scott não tinham a menor ideia de como se jogava lacrosse. Eles até treinaram por 3 semanas, mas no fim das contas, a produção decidiu usar dublês nas cenas esportivas mesmo. Melhor garantir, né? Você sabia que em Efeito Borboleta, Ashton Kutcher mergulhou fundo nos estudos de psicologia, transtornos mentais e teoria do caos para se preparar para seu papel? Ele queria entender a fundo as nuances do personagem e o impacto das escolhas que mudam o rumo da vida. Em uma das cenas de flashback do Evan, dá pra ouvir ele lendo um trecho do conto Um Som de Trovão, de Ray Bradbury. Na história, um grupo viaja milhões de anos no passado para caçar dinossauros, mas quando um deles pisa acidentalmente em uma borboleta, o futuro muda drasticamente. É exatamente essa ideia que inspirou o conceito central do filme. A cena da explosão das caixas de correio foi tão difícil de acertar que a produção só tinha 3 delas disponíveis, e só conseguiram capturar a cena certa na 3ª tentativa. Todas as cenas que se passam na prisão foram gravadas em um presídio real no estado de Washington, e com a presença de detentos de verdade. Já o ator Elden Henson, que interpreta o Lenny, teve um desafio físico intenso.
Ele gravou primeiro as cenas em que seu personagem está normal, e depois teve que engordar cerca de 9 quilos em apenas um mês, para filmar as partes em que Lenny aparece perturbado e mais corpulento. Surpreendentemente, ele conseguiu atingir essa transformação a tempo, o que impressionou a equipe de produção. Você sabia que em Bem-vindo à Selva, o diretor Peter Berg contou que durante a busca por locações na floresta amazônica no Brasil, eles foram assaltados por 3 moradores locais armados. Levaram todo o dinheiro, computadores e outros objetos de valor. Depois disso, a produção decidiu mudar as filmagens para o Havaí. O dublê do Dwayne Johnson era seu próprio primo, Tannoy Reed. Ele chegou a quebrar o tornozelo durante a gravação da cena em que Beck e Travis rolam morro abaixo com o Jeep. O elenco e a equipe se divertiram muito com o bom humor de Christopher Walken nos bastidores. Sean William Scott contou em uma entrevista em 2003 que Christopher Walken pregou uma peça nele durante as filmagens. Um dia, Walken fingiu estar triste porque ninguém havia lembrado do seu aniversário. Sean tentou animá-lo, mas depois descobriu que Walken estava apenas brincando, nem era aniversário dele. Rosário Dawson, por sua vez, se dedicou bastante ao sotaque em português. Durante toda a produção, ela praticava diariamente e chegou a usar 15 variações diferentes do idioma. Você sabia que em O Espetacular Homem-Aranha 2, o plano inicial era que o filme tivesse mais 2 continuações diretas, mas a Sony decidiu cancelar essa sequência e, em vez disso, fez um reboot do personagem em parceria com a Marvel Studios. Foi assim que o Homem-Aranha passou a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Esse também foi o primeiro filme do Homem-Aranha a ser completamente gravado no estado de Nova York, e até então foi a maior produção já feita por lá. A famosa cena de luta entre o Homem-Aranha e o Electro na Times Square foi criada digitalmente. Para isso, os artistas de efeitos visuais tiraram mais de 36 mil fotos do local real como referência. A atriz Shailene Woodley chegou a ser escalada para viver Mary Jane Watson e até gravou algumas cenas, porém sua participação foi cortada na edição final, já que os produtores acharam que havia personagens demais e decidiram simplificar a história. Jamie Foxx, que interpretou o vilão Electro, usou 21 próteses finas de silicone no rosto. Esse material imita melhor a pele do que o tradicional látex de espuma. Você sabia que em Atividade Paranormal, os atores não receberam um roteiro tradicional? Em vez disso, foram orientados com instruções básicas sobre como se comportar e quais temas abordar em cena, para dar um ar mais natural e realista às atuações. Kate Featherston e Micah Sloat, os protagonistas, ganharam apenas $500 cada pelas filmagens, mas com o enorme sucesso do filme, eles renegociaram seus contratos posteriormente. Nas primeiras sessões de teste, várias pessoas saíam do cinema no meio da exibição. A equipe inicialmente achou que o público não estava gostando, até perceber que, na verdade, muita gente não aguentava o nível de tensão e medo gerado pelo filme. Todos os efeitos especiais foram feitos de forma prática, diretamente na câmera, e depois ajustados no computador pessoal do diretor Oren Peli. Nada de efeitos digitais superproduzidos. Com um orçamento minúsculo de cerca de $15 mil, o filme arrecadou mais de 193 milhões ao redor do mundo, se tornando um dos filmes mais lucrativos da história do cinema. A maior parte dos fenômenos paranormais acontece entre 2 horas e 3 horas e 30 minutos da manhã, de acordo com os horários no vídeo. Esse período é conhecido por estudiosos do paranormal como hora morta, quando acredita-se que demônios e espíritos estão mais ativos. As filmagens foram feitas em apenas 10 dias, algo impressionante considerando o impacto e o sucesso do longa. Você sabia que em Interestelar, para uma das cenas em um milharal, o diretor Christopher Nolan decidiu plantar 500 acres de milho? Ele descobriu que isso era possível durante as filmagens de O Homem de Aço. No fim das gravações, o milho foi vendido, e o lucro cobriu os custos da produção. Aquelas enormes nuvens de poeira foram feitas diretamente no local das filmagens. Eles usavam ventiladores gigantes para espalhar poeira sintética feita de celulose pelo ar. Grande parte das cenas com o robô TARS não foi feita com computação gráfica. Na verdade, TARS era um fantoche mecânico, operado e dublado ao vivo no set pelo ator Bill Irwin, que depois foi removido digitalmente da imagem. Anne Hathaway chegou a sofrer de hipotermia durante as gravações na Islândia, porque seu traje de astronauta estava aberto durante as cenas em águas geladas. Os livros que aparecem na estante da casa são livros reais que Nolan leu enquanto pesquisava sobre buracos negros e singularidades para criar o roteiro. E falando em buraco negro, o modelo visual usado no filme era tão cientificamente preciso que cada quadro levava cerca de 100 horas para ser renderizado. Isso significa que para cada segundo exibido na tela, foram necessários aproximadamente 100 dias para finalizar a imagem. Você sabia que em Meninas Malvadas, Lindsay Lohan foi originalmente escalada para ser Regina George,
mas decidiu interpretar a garota boazinha, Cady Heron, porque não queria que o público confundisse sua personalidade real com a da personagem malvada. Já Rachel McAdams foi escolhida para ser Regina porque, segundo o produtor, só garotas legais conseguem interpretar garotas más de forma convincente. Embora interpretem colegas de escola da mesma idade no filme, Rachel McAdams é 8 anos mais velha que Lindsay Lohan. Amanda Seyfried, que vive a Karen, inicialmente faria o papel de Cady, mas o produtor Lorne Michaels achou que ela se sairia melhor como a garota burrinha, e o papel caiu perfeitamente. Este, inclusive, foi o primeiro filme da carreira de Amanda. Apesar de interpretarem mãe e filha no filme, Amy Poehler tem apenas 7 anos a mais que Rachel McAdams. O ator Tim Meadows quebrou a mão antes das filmagens, então os roteiristas criaram uma explicação para seu personagem, o Sr. Duval, dizendo que ele sofria de síndrome do túnel do carpo. Por isso ele aparece usando uma tala no filme. Meninas Malvadas também foi o primeiro filme fora do estúdio Disney estrelado por Lindsay Lohan. Você sabia que em Paranoia, Shia LaBeouf fez uma preparação bem curiosa para o papel? Ele conversou com várias pessoas que já passaram por prisão domiciliar, e foi daí que surgiu a ideia da famosa Torre de Twinkies, que aparece no filme. As filmagens aconteceram nas cidades de Whittier e Pasadena, na Califórnia. Curiosamente, as casas dos personagens Cale, Shia LaBeouf e do Sr. Turner, David Morse, que no filme são vizinhos, na verdade estão localizadas em cidades diferentes. Durante uma cena intensa com Shia LaBeouf, o ator David Morse bateu com tanta força a mão na parede que quebrou 3 dedos. LaBeouf contou que era visível o quanto os dedos estavam deformados, mas Morse não reclamou. Ele só dizia, tá tudo bem, vamos de novo. Uma atitude que impressionou e intimidou a equipe. Aliás, David Morse levou o papel tão a sério que durante toda a produção não falava com LaBeouf nem com os outros jovens do elenco. Segundo Shia, só depois das filmagens é que Morse se mostrou simpático e acessível. Até então, ele estava completamente imerso no personagem usando a técnica do método. Você sabia que em Superbad, hoje, os roteiristas Seth Rogen e Evan Goldberg começaram a escrever o roteiro quando tinham apenas 13 anos? Eles disseram que fizeram isso simplesmente porque queriam ver se conseguiam escrever um filme. A mãe do Michael Cera foi quem leu o roteiro antes dele e o incentivou a fazer o teste para o papel. Esse também foi o primeiro filme da carreira da Emma Stone no cinema. Durante as filmagens, Christopher Mintz-Plasse, o McLovin, era o mais novo do elenco, com 17 anos. Michael Cera tinha 18 e Jonah Hill era o mais velho, com 23 anos. Aliás, como Jonah Hill e Seth Rogen são grandes amigos na vida real, eles disseram que na hora de escolher quem interpretaria Evan, personagem baseado em Seth Rogen, o foco nem era tanto encontrar o melhor ator, eles queriam na verdade encontrar um novo melhor amigo. Um detalhe curioso, a Sony não deixou o personagem de Jonah Hill usar um PlayStation no filme. Segundo Seth Rogen, a justificativa foi: não podemos associar nosso produto a um personagem tão vulgar. Ele até brincou dizendo: mas é baseado em mim, isso é bem ofensivo. Resultado, quem aparece jogando no PlayStation é o Michael Cera. Você sabia que em Death Note, o Shinigami Ryuki ganhou vida através de uma mistura de efeitos práticos e computação gráfica? Para dar forma ao personagem, 2 atores trabalharam juntos. Jason Liles usou o traje e fez a captura de movimentos corporais, enquanto Willem Dafoe ficou responsável pela voz e pela expressão facial, usando captura de performance. Por volta de 52 minutos de filme, dá pra ver um easter egg. O design original do Ryuki do mangá aparece em um livro que o Light está lendo na lanchonete. Para entrar no clima do personagem Light Turner, o ator Nat Wolff chegou a pegar um caderno igual ao Death Note e escreveu nele como se fosse o próprio personagem, tudo para se aprofundar no papel. Diferente do anime e do mangá, onde Light Yagami tem uma família maior, com mãe, Sachiko, e irmã, Sayo, no filme da Netflix a história foi simplificada. A mãe do Light já aparece como falecida e a irmã nem sequer existe na trama. Na adaptação, Light Turner é filho único. Durante a pós-produção do filme, o estúdio teve um problema inesperado. Invadiram o escritório e roubaram um pendrive com cenas de efeitos visuais do longa. Você sabia que em 500 Dias com Ela, a escolha da paleta de cores azulada ao longo do filme foi feita propositalmente para destacar os olhos da atriz Zooey Deschanel, que interpreta a Summer. As telas que mostram a contagem dos dias do relacionamento mudam de acordo com o estado emocional do protagonista. Os dias felizes são mais claros e coloridos, enquanto os ruins têm cores mais escuras e tristes, um detalhe visual que ajuda a mostrar como ele está se sentindo. Vários membros do elenco e da equipe técnica acabaram participando de projetos de super-heróis depois do filme. O diretor Mark Webb dirigiu o espetacular Homem-Aranha 1 e 2,
Joseph Gordon-Levitt atuou em Batman, o Cavaleiro das Trevas, Ressurge, e Clark Gregg ficou famoso como o agente Phil Coulson no universo cinematográfico da Marvel. A personagem Summer foi inspirada em uma garota real chamada Jenny Beckman, mencionada no início do filme. Ela terminou com o roteirista Scott Neustadter, e a história do longa foi baseada no relacionamento deles. De acordo com os comentários do DVD, ele estima que cerca de 75% da história do filme realmente aconteceu com ele na vida real. Você sabia que em Sim Senhor, o salto de bungee jump feito por Jim Carrey foi a última cena a ser gravada e causou grandes dores de cabeça para a equipe de produção e para a seguradora? Isso porque o ator insistiu em fazer o salto ele mesmo, sem dublê. A seguradora se recusava a cobrir o risco de lesões no ator principal. Depois de muita negociação, chegaram a um acordo. O salto só seria feito após o término oficial das gravações e poderia ser filmado apenas uma vez. Para garantir que tudo fosse captado perfeitamente, 8 câmeras foram usadas, e Jim Carrey fez o salto com sucesso, sem se machucar. Já em uma outra cena, quando o Jim Carrey se esbarra com uma garçonete e cai de costas no chão do bar, o ator executou o movimento errado e acabou caindo com força maior do que esperava, o que resultou na fratura de 3 costelas. Uma das cenas mais assustadoras para Jim Carrey foi quando ele está frente a frente com um cachorro, logo após dizer não pela primeira vez depois do seminário. A corda usada na cena arrebentou várias vezes durante as filmagens, tornando a situação ainda mais tensa. Você sabia que em Festa da Salsicha, segundo Seth Rogen, o filme foi feito com o objetivo de ser o mais barato possível, e por isso a animação em CGI não foi feita para parecer perfeita ou muito polida. Enquanto a maioria dos filmes de animação custa em torno de 100 milhões de dólares, Festa da Salsicha foi feito com apenas 19 milhões. A ideia do filme surgiu em 2007, quando Rogen e Jonah Hill brincavam com o conceito nos bastidores. Durante a divulgação de Superbad, as pessoas perguntavam qual seria o próximo projeto de Rogen, e ele respondia em tom de piada: "Vai se chamar Festa da Salsicha". Por causa do tom sombrio da história e das piadas picantes, a maioria dos estúdios recusou o projeto, mesmo com os nomes de Rogen e Hill envolvidos. Foram 8 anos até que Seth encontrasse um estúdio disposto a investir. Durante a Comic Con de San Diego em 2016, Seth Rogen contou que esse projeto era uma verdadeira paixão para os animadores, pois muitos deles queriam trabalhar em algo voltado para o público adulto, depois de anos produzindo animações infantis. Você sabia que em Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, Matthew McRory, que interpretou Cal, o gigante, faleceu 2 anos após o lançamento do filme, aos 32 anos de idade, por causas naturais. Ele gostou muito dos sapatos criados especialmente para ele pelo departamento de figurino, feitos a partir de malas de viagem. Enquanto vivo, McRory detinha o recorde mundial do Guinness de maior número de calçado do mundo, tamanho 62, e também era considerado o ator mais alto do mundo, com impressionantes 2,29 metros de altura. O Homem Gordo do Circo foi interpretado por Howard Hughes, nome verdadeiro Bruce Snowden, uma famosa atração de shows de aberrações. Este filme marcou sua última aparição profissional como Homem Mais Gordo do Mundo. Durante sua carreira de mais de 25 anos, chegou a pesar 323 quilos. Quando faleceu, em 2009, seu peso estava em torno de 276 quilos. Este também foi o filme de estreia de Miley Cyrus, que ainda era conhecida como Destiny Cyrus, no papel da pequena Ruth de 8 anos. Você sabia que em Planeta dos Macacos, A Origem, todos os macacos que aparecem no filme foram criados 100% por computação gráfica, até mesmo os que aparecem na cena inicial, durante a captura da macaca. Essa sequência de perseguição foi pensada como uma homenagem ao filme original Planeta dos Macacos, no qual os humanos eram caçados pelos símios. A cena do clímax na ponte Golden Gate foi gravada em um set de filmagens com 120 metros de comprimento, o maior já construído na época. Além de interpretarem fisicamente os macacos com captura de movimentos, os atores também gravaram sons e grunhidos dos personagens. Essas vozes foram modificadas digitalmente na pós-produção para soar mais semelhantes aos sons reais dos macacos, mas ainda preservando a emoção das atuações. As únicas cenas de César que não foram feitas por Andy Serkis foram as que mostram o personagem ainda filhote. Serkis era grande demais para essas cenas, então o bebê chimpanzé foi totalmente animado em CGI, usando imagens reais de filhotes como referência para reproduzir os movimentos típicos e agitados de um macaco recém-nascido. Você sabia que em Ted, durante as filmagens, foi usado um ursinho de pelúcia real como referência nas cenas, e Seth MacFarlane fazia a voz do Ted ao vivo no set.
A ideia era evitar o uso de chroma key para capturar reações mais autênticas do elenco, já que os atores podiam interagir com algo físico em vez de imaginar. Inicialmente, Seth MacFarlane pensava em transformar Ted em uma série animada, no mesmo estilo de suas produções de sucesso como Uma Família da Pesada e American Dad. As cenas do filme Flash Gordon usadas em Ted precisaram ser restauradas digitalmente para alta definição. Apesar da parceria de longa data com Seth MacFarlane, a 20th Century Fox recusou financiar o projeto por preocupações com o orçamento, especialmente por ser a estreia dele como diretor de um longa-metragem. A Universal Pictures assumiu a produção e distribuição do filme. MacFarlane afirmou que Ted foi a primeira comédia a utilizar captura de movimentos. No entanto, o filme Paul, o Alien Fugitivo, lançado um ano antes, também usou essa tecnologia. E por fim, Ted se tornou a comédia original para maiores de 18 anos com a maior bilheteria da história. Você sabia que em Jumper, Hayden Christensen e Rachel Bilson se conheceram durante as filmagens do filme e chegaram a ficar noivos, mas terminaram o relacionamento em setembro de 2017. No filme, David faz uma referência a King Kong enquanto está no topo do Empire State Building. Curiosamente, Jamie Bell, que interpreta Griffin, atuou como Jimmy no filme King Kong de 2005. A equipe de produção teve permissão para filmar dentro do Coliseu de Roma por 3 dias, mas com regras rigorosas. Nenhum equipamento podia encostar no chão, as filmagens só podiam ocorrer entre 6h30 e 8h30 da manhã e entre 3h30 e 5h30 da tarde, para não atrapalhar os turistas, e a única iluminação permitida era a luz natural do sol. O papel da mãe de Dave foi uma das várias mudanças em relação ao livro original. Na obra literária, ela abandona a família por sofrer abusos do pai dele. Já no filme, ela vai embora porque é uma paladina, e sabia que seu filho tinha o poder de se teletransportar. Um dos poucos elementos que foram mantidos do livro original é o quarto escondido, com paredes rebocadas, onde Dave guarda seu dinheiro e equipamentos. Você sabia que em Hellboy, a aplicação da maquiagem no ator Ron Perlman levava, em média, 4 horas por dia para ser concluída, e depois de tudo pronto, a única parte visível do corpo dele eram as pálpebras. Já Doug Jones, que interpretava Abe Sapien, passava entre 5 e 7 horas para colocar toda a maquiagem e o traje do personagem, e para remover tudo, eram necessárias mais 3 horas. Em alguns dias, parte da maquiagem nem eram retiradas, só para facilitar o processo no dia seguinte. Em 2012, Ron Perlman voltou a vestir o traje completo de Hellboy, mas dessa vez não foi para um filme. Ele passou por todo o processo de 4 horas de maquiagem para realizar o desejo de um garotinho de 6 anos chamado Zachary, que lutava contra a leucemia. O encontro aconteceu por meio do projeto Make-A-Wish, e Zachary passou o dia ao lado do seu herói, o próprio Hellboy. Durante a fase de desenvolvimento do filme, quando o diretor Guillermo del Toro se reuniu com os produtores, várias sugestões foram feitas para mudar o personagem principal. Algumas ideias incluíam transformar Hellboy em um humano que se tornava demônio quando ficava com raiva, como o Hulk, ou em um humano comum vindo do inferno. Mas Del Toro recusou todas essas mudanças, defendendo que o personagem deveria ser fiel à obra original. Você sabia que em A Casa de Cera, durante as filmagens das cenas finais, Elisha Cuthbert ficou presa várias vezes na cama de cera derretida, mas o que parecia cera na verdade era pasta de amendoim. Na cena em que os lábios de Carly são colados, Elisha fez questão de usar cola de verdade em vez de próteses para tornar a cena mais realista. Elisha, que é naturalmente loira, tingiu os cabelos de castanho para o papel, justamente para contrastar com a personagem loira de Paris Hilton. O curioso é que Paris Hilton é, na verdade, morena natural. As figuras de cera que aparecem na igreja onde Carly se esconde e no cinema, na verdade não eram bonecos, a maioria eram figurantes usando máscaras. O diretor Jaume Collet Serra fez questão de usar efeitos práticos sempre que possível. Os efeitos visuais foram aplicados apenas quando realmente necessários. A cidade fictícia de Ambrose foi construída em apenas 10 semanas, e foi inspirada em uma cidade real chamada Asmara, localizada na Eritreia. Embora a história do filme se passe na Louisiana, Estados Unidos, as filmagens aconteceram na Austrália. Você sabia que em As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl, o filme foi gravado e finalizado tão rapidamente que, quando o diretor Robert Rodrigues já estava pronto para enviá-lo aos cinemas, as peças de divulgação ainda nem estavam prontas. A história foi criada pelo próprio filho de Robert, Racer Rodrigues, que na época tinha apenas 7 anos. O personagem Max recebeu esse nome em homenagem ao nome do meio de Racer. Inclusive, o comentário em áudio do DVD foi gravado por Robert e Racer juntos. Taylor Lautner foi o primeiro ator a fazer teste para o papel de Shark Boy, e Robert Rodrigues gostou tanto que escolheu ele de imediato sem considerar outros candidatos.
Ao todo, 11 estúdios de efeitos visuais participaram da produção, criando mais de 1000 cenas com efeitos especiais. Até aquele momento, este era o filme mais caro dirigido por Robert Rodrigues, com um orçamento de 50 milhões de dólares, até ser superado por Sin City, A Dama Fatal, que custou 65 milhões. Logo no início do filme, Max aparece pescando e ao lado dele há uma sacola com a marca Big Kahuna. Essa é uma referência direta ao clássico Pulp Fiction. Não é à toa, Robert Rodrigues é grande amigo de Quentin Tarantino. Você sabia que em Homem-Aranha, Tobey Maguire nunca havia lido uma história em quadrinhos do Homem-Aranha antes de aceitar o papel? Ele topou participar do filme porque gostou muito do roteiro. Para conquistar o físico do herói, Tobey passou por uma rotina intensa de 5 meses com treinos de musculação, artes marciais e exercícios 6 vezes por semana. Além disso, seguia uma dieta rica em proteínas, comendo de 4 a 6 vezes por dia. Uma das maiores dificuldades que Tobey enfrentou foi durante a icônica cena do beijo de cabeça para baixo. Como a cena foi gravada com chuva artificial caindo diretamente sobre ele, sua respiração ficou complicada porque a água entrava constantemente pelo nariz. O traje original do Duende Verde seria mais pesado e robusto, como uma armadura. Mas Willem Dafoe preferiu algo mais ágil e justo ao corpo, já que decidiu fazer a maioria das cenas de ação por conta própria. O traje final tinha 580 peças e levava cerca de 30 minutos para ser vestido. Willem Dafoe, aliás, realizou cerca de 90% de suas cenas de ação sem dublê. Homem-Aranha foi o primeiro filme da história a arrecadar mais de 100 milhões de dólares apenas no final de semana de estreia, algo inédito até então, mesmo considerando a inflação. E também foi o primeiro longa da Marvel a exibir o famoso logo animado das páginas virando, que se tornaria marca registrada da empresa nos cinemas. Você sabia que em Os Incríveis, o roteirista e diretor Brad Bird originalmente imaginou o filme como uma animação tradicional em 2D? As cenas no estilo desenho clássico que aparecem nos créditos finais são uma homenagem à ideia inicial dele. Brad Bird teve a inspiração para criar a história no início dos anos 90, baseando-se em suas próprias dificuldades para conciliar a vida profissional com a familiar. Durante a produção, Brad Bird exigiu o máximo da equipe, pedindo um nível de criatividade e atenção aos detalhes ainda maior do que em qualquer outra animação feita pela Pixar até então. Como resposta, os animadores rechearam o filme de referências e piadas internas. Uma das mais marcantes é que o vilão Síndrome foi modelado com base no próprio Brad Bird. No roteiro original, o personagem Síndrome aparecia apenas na cena inicial. Mas como os animadores gostaram muito mais dele do que do vilão principal da época, que se chamava Sarek, Bird decidiu promovê-lo a antagonista principal da história. E por fim, Samuel Jackson foi escolhido para dublar o Gelado porque Brad Bird queria que o personagem tivesse a voz mais estilosa possível. Você sabia que em George, o Rei da Floresta, o preparador físico de Brendan Fraser entrou com um processo contra o ator por não ter sido creditado no filme? No entanto, o treinador perdeu a ação judicial. Em uma entrevista de 2019, a atriz Leslie Mann revelou que acabou desenvolvendo uma paixão de verdade por Brendan Fraser durante as filmagens e chegou até a se apaixonar por ele. O longa foi lançado em 1997, exatamente 30 anos após a estreia do desenho animado original George, o Rei da Floresta, de 1967. Embora algumas cenas tenham usado um leão cenográfico para efeitos especiais, Brendan Fraser realmente lutou com Joseph, o leão de verdade. Mesmo tendo um dublê, o treinador de animais Charlie Sammet, para essa sequência, Fraser acabou encarando a cena sozinho. Ele não esperava que o leão fosse tão bem treinado e muito menos que fosse tão fofinho, o que foi estranho já que ele usava apenas uma tanga. As falas "não faz cócegas" e a risada de Brendan foram totalmente espontâneas, não estavam no roteiro. Foi após assistir a esse filme que o diretor Stephen Sommers decidiu escalar Brendan Fraser como Rick O'Connell em A Múmia. Você sabia que em Adrenalina, Jason Statham fez todas as suas cenas de luta e perseguições de carro sem o uso de dublês? As cenas que mostram imagens de satélite ao estilo do Google Earth realmente apontam para os locais onde o filme foi gravado de fato. No início, Jason Statham ficou inseguro sobre aceitar o papel de Chevy Chelios, principalmente por não se considerar um ator engraçado. Para convencê-lo, os diretores Brian Taylor e Mark Neveldine disseram para ele interpretar de forma séria e deixar que o humor surgisse naturalmente através do roteiro. Os próprios diretores operaram as câmeras durante as filmagens. Enquanto um captava planos abertos, o outro filmava closes, garantindo dinamismo nas cenas. Brian Taylor revelou em um podcast que Nicolas Cage chegou a ser cotado para o papel principal, mas precisou recusar por conflitos na agenda. Na cena do restaurante, quando o personagem de Statham explica à personagem Jamie Smart o que está acontecendo, os soluços dela são reais, não estavam no roteiro.
O filme traz várias referências aos videogames, especialmente aos primeiros jogos da série GTA. Você sabia que em As Aventuras de Pi, Suraj Sharma, o ator principal, nunca esteve realmente no barco com um tigre de verdade? A maioria das cenas com o animal foi feita com tecnologia avançada de CGI. Apenas algumas sequências, como o tigre nadando na água, utilizaram um tigre real. Curiosamente, Suraj Sharma nem sequer planejava fazer teste para o filme. Ele só acompanhou o irmão em uma audição, e acabou sendo escolhido entre mais de 3.000 candidatos para o papel principal. Aquela cena vista de cima, com o Pi dormindo na lona, o tigre Richard Parker encolhido no barco e os peixes nadando por baixo, recria a capa mais famosa do livro em que o filme foi baseado. Tobey Maguire chegou a ser escalado para interpretar o escritor, mas o diretor Ang Lee achou que o ator era famoso demais para um papel tão pequeno e que sua presença poderia tirar o foco da história. No final do filme, Ang Lee queria mostrar Pi sendo recebido por pessoas ao chegar à terra firme, como acontece no livro, mas durante as filmagens em Taiwan não conseguiram reunir estrangeiros suficientes para a cena. Por isso, a sequência foi alterada e mostra apenas o tigre indo embora e entrando na floresta. Você sabia que em Entrando numa Fria, Robert De Niro gostou tanto do gato Sr. Jinx que pediu para ele aparecer em mais cenas do que o previsto. Ele até brincava com o gato nos bastidores entre as gravações. Como gatos são imprevisíveis e podem não colaborar, a produção sempre mantinha um gato reserva no set, caso fosse necessário substituí-lo. O roteiro original tinha sido escrito para Jim Carrey, por isso incluía muito mais humor físico e exagerado. Mas, quando Ben Stiller entrou para o elenco, o roteiro foi adaptado para se adequar ao estilo de comédia mais contido e sarcástico dele. Apesar de não ter participado do filme, Jim Carrey colaborou com piadas no roteiro, como a ideia do sobrenome Fokker para o personagem principal. Aliás, a associação que classifica filmes nos Estados Unidos só permitiu o uso do nome Fokker, depois que os produtores provaram que era um sobrenome real. Ben Stiller odiava as roupas que usava nas filmagens, mas isso fazia parte do plano do diretor Jay Roach, que queria que Stiller realmente se sentisse desconfortável no papel, assim como seu personagem Greg. O diretor também revelou que queria que o filme todo parecesse um pesadelo de ansiedade vivido por Greg. E foi ideia do próprio Ben Stiller transformar Greg em um enfermeiro. Você sabia que em Arraste-me para o Inferno, para se preparar para o papel, Alison Lohman assistiu a vários filmes de terror? Ela contou: assistia a clássicos do terror todos os dias. Eu apagava as luzes e ficava vendo filmes como O Iluminado. Já a atriz Lorna Raver, que interpretou a Sra. Ganush, trabalhou com uma preparadora de sotaque húngaro. Ela pediu que partes do roteiro fossem traduzidas para o idioma, e isso foi útil quando o diretor Sam Raimi solicitou que ela usasse algumas palavras em húngaro nas cenas em que sua personagem atormenta Christine. A placa do carro da Sra. Ganush é 99951. Curiosamente, se você virar de cabeça para baixo, ela forma isso. O filme começa com o logo clássico da Universal dos anos 80, como uma homenagem à época em que Sam Raimi iniciou sua carreira no terror com os 2 primeiros filmes da franquia A Morte do Demônio. Para evitar uma classificação indicativa para maiores de 18 anos, algumas cenas com muito sangue precisaram ser editadas e encurtadas. Essas versões estendidas podem ser vistas na edição sem censura do filme. Você sabia que em Fale Comigo, 6 versões da famosa mão foram produzidas para o filme, caso alguma quebrasse ou fosse danificada durante as filmagens. O diretor Danny Philippou ficou com uma delas como lembrança. Nas versões iniciais, a mão chegou a ser feita fixada numa tábua, mas testes mostraram que ela precisava ser mais flexível e fácil de manusear. O artista responsável pela versão final da mão finalizou o trabalho e saiu do projeto imediatamente depois. Os diretores não souberam explicar o motivo, mas surgiram boatos de que algo o teria perturbado. A cena de possessão de Riley foi extremamente desgastante emocionalmente. Joe Bird, que interpreta o personagem, precisava de um tempo sozinho, longe do elenco e da equipe, tanto antes quanto depois de gravar. Fisicamente, a cena também exigiu bastante do ator. Danny e Michael Philippou receberam uma proposta milionária para refazer o filme nos Estados Unidos com um grande orçamento, mas recusaram. A proposta deles é produzir seus filmes principalmente na Austrália, ou no mínimo, garantir que os efeitos visuais sejam feitos em seu país natal. Os irmãos também recusaram a chance de dirigir um projeto desconhecido do universo estendido da DC, pois preferiram que Fale Comigo fosse sua estreia oficial na direção de longas metragens. Fale Comigo se tornou o 3º maior sucesso de bilheteria da história do estúdio A24.
Você sabia que em Billy Madison, um herdeiro bobalhão, durante a famosa cena da queimada, Adam Sandler acertava as crianças com a bola com toda a força que conseguia? Os editores tiveram que cortar rapidamente após cada arremesso para não mostrar as crianças chorando depois das boladas. Em uma das falas do filme, um aluno menciona o jogo Mortal Kombat. Curiosamente, a atriz Bridget Wilson Sampras, que também está no elenco, interpretou a personagem Sonya Blade no filme Mortal Kombat de 1995. Na cena do ônibus escolar, o momento em que Chris Farley fica completamente vermelho de raiva foi totalmente improvisado, segundo Adam Sandler. Antes de filmar, Farley tomou 6 xícaras de café seguidas. Segundo Sandler, isso era algo comum para ele em outros filmes também, para manter sua energia exagerada e característica. Na cena em que Billy liga para Danny McGrath para pedir desculpas por tê-lo maltratado no colégio, Danny risca o nome de Billy da lista. Os outros 8 nomes que continuam na lista são, na verdade, de membros da equipe de produção do filme. Adam Sandler comentou que o personagem Billy é o mais próximo que ele já interpretou de si mesmo. Você sabia que em Sexta-feira Muito Louca, Michelle Trachtenberg chegou a ser escolhida para interpretar Anna, mas precisou desistir do papel por conta de seu contrato com a série Buffy, a Caça-Vampiros. Curiosamente, esse foi o segundo filme que ela recusou e que acabou indo parar nas mãos de Lindsay Lohan. O primeiro foi Operação Cupido, que marcou a estreia de Lohan no cinema. Quando Jamie Lee Curtis descobriu que Lindsay Lohan, que interpretaria sua filha no filme, havia estrelado Operação Cupido, ela perguntou qual das gêmeas ela fez, sem saber que Lohan interpretou as 2 personagens principais sozinha. As fotos que aparecem na abertura do filme são imagens reais de Jamie Lee Curtis com sua filha Annie Guest. A capa do livro escrito por Tess Coleman, Through the Looking Glass, é a mesma usada na edição original do romance Freaky Friday, escrito por Mary Rodgers, que inspirou todas as versões do filme. Diferente da versão original, nessa nova adaptação, mãe e filha interagem diretamente enquanto estão com os corpos trocados. No filme original, isso não acontecia em momento algum. O diretor Mark Waters gostou tanto de trabalhar com Lindsay Lohan que no ano seguinte voltou a dirigir a atriz no icônico Meninas Malvadas. Você sabia que em Batman Begins, embora Christian Bale tenha feito muitas de suas próprias cenas de ação, ele não teve permissão para chegar perto do Batmóvel? A produção não quis correr riscos com o carro icônico. Durante as filmagens em ruas de Chicago, um motorista bêbado bateu no Batmóvel por acidente. Segundo ele, entrou em pânico e achou que o veículo do Batman era uma nave alienígena invadindo a cidade. Em uma entrevista, Bale contou que se interessou em interpretar o Batman depois que um amigo lhe emprestou a HQ Asilo Arkham, em 2000. Após a leitura, ele ligou para seu agente e disse: "Se alguém estiver fazendo outro filme do Batman, eu quero participar." Na cena em que Bruce Wayne e Henry Ducar lutam sobre um lago congelado por volta dos 17 minutos de filme, os 2 atores conseguiram ouvir o gelo rachando sob os pés. No dia seguinte, o lago havia derretido completamente. Boa parte dos equipamentos e trajes do Batman, incluindo a capa e o uniforme, foram inspirados em tecnologias militares reais. Durante as gravações, Bale perdeu a voz 3 vezes por causa da forma intensa como alterava sua voz ao interpretar o Cavaleiro das Trevas. Você sabia que em Cassino, grande parte das conversas entre Robert De Niro e Joe Pesci foi totalmente improvisada? O diretor Martin Scorsese apenas indicava onde a cena deveria começar e terminar. O resto era por conta dos atores. O orçamento destinado apenas aos figurinos do filme foi de impressionantes $1 milhão. Ao longo da produção, Robert De Niro usou cerca de 70 roupas diferentes, enquanto Sharon Stone teve 40 figurinos distintos. Ambos puderam ficar com as roupas depois das filmagens. Um dos maiores desafios da produção foi encontrar pessoas dispostas a explicar como funcionavam os esquemas de trapaça dentro dos cassinos. Quando o ator James Woods descobriu que Martin Scorsese queria trabalhar com ele, ligou diretamente para o escritório do diretor e deixou um recado dizendo: qualquer hora, qualquer lugar, qualquer papel, qualquer cachê. E um detalhe curioso, a mãe de Martin Scorsese aparece em nada menos que 9 filmes dirigidos por ele. Em Cassino, ela faz uma ponta como a senhorinha de óculos grandes no supermercado que fica chocada com os palavrões. Você sabia que em Com a Bola Toda, de acordo com vários membros do elenco, a parte mais difícil de gravar as cenas de queimada foi tentar não se encolher ou desviar instintivamente ao saber que seriam atingidos por uma bola. Todo o elenco treinou queimada por cerca de 1 mês antes do início das filmagens. Durante as gravações, Justin Long teve a sobrancelha cortada de verdade pela primeira ferramenta arremessada contra ele. Embora todos os objetos usados fossem feitos de borracha, o primeiro era mais duro que os demais.
Ben Stiller chegou a quebrar 3 câmeras seguidas ao filmar uma única cena e, sem querer, acabou acertando sua esposa, Christine Taylor, no rosto durante uma das tomadas. O casal Stiller e Taylor tinha um bebê de apenas 18 meses em casa na época das filmagens. Christine, exausta com a rotina de cuidados, chegou a cochilar entre as gravações. Diversos estúdios, como a DreamWorks, recusaram o projeto. Só depois que Ben Stiller aceitou reduzir seu cachê para menos de $1 milhão é que a 20th Century Fox topou produzir o filme. O investimento valeu a pena. Até março de 2005, o longa já havia arrecadado mais de $124 milhões, tendo custado apenas 23 milhões para ser feito. Você sabia que o Justiceiro Thomas Jane passou por um treinamento intenso de quase 7 meses com as forças especiais da Marinha dos Estados Unidos e ganhou mais de 9 quilos de massa muscular para interpretar Frank Castle? A famosa cena do interrogatório com picolé foi inspirada diretamente em um momento praticamente idêntico da HQ Justiceiro Zona de Guerra, escrita por Chuck Dixon em 1992. Por volta de 1 hora e 23 minutos do filme, boa parte do diálogo durante a cena de tortura entre os personagens de Will Patton e Ben Foster foi completamente improvisada pelos próprios atores. 5 carros Pontiac GTO idênticos foram preparados para o longa, sendo que 2 foram totalmente destruídos. A escolha desse carro foi feita para diferenciar a produção da versão anterior do personagem, o Justiceiro de 1989, estrelada por Dolph Lundgren, que pilotava uma motocicleta. Curiosamente, Stan Lee, que teve apenas uma pequena participação na criação do personagem, ele apenas sugeriu mudar o nome de O Assassino para O Justiceiro, não aparece neste filme. É um dos poucos baseados em HQs da Marvel em que isso acontece. Anos depois, em 2012, Thomas Jane retornou ao papel de Frank Castle no curta-metragem O Justiceiro, Roupa Suja, em que o personagem confronta uma gangue que atacava mulheres e ao final presenteia um garoto, que foi assaltado, com uma de suas icônicas camisetas do Justiceiro. Você sabia que em Ratatouille, a equipe do estúdio manteve ratos de estimação nos corredores por mais de 1 ano para que os animadores pudessem observar em detalhes como se moviam os pelos, o focinho, as orelhas, as patinhas e o rabo dos animais. Na França, onde o filme se passa, Ratatouille quebrou o recorde de maior estreia de um filme de animação no país. Para descobrir como animar o chefe principal molhado de forma realista, eles colocaram uma pessoa usando uniforme de chefe dentro de uma piscina, só para ver quais partes da roupa grudavam no corpo e quais ficavam translúcidas. O prato de Ratatouille feito por Remy no final do filme é na verdade uma versão alternativa chamada Confit Bialdi, sugerida pelo consultor culinário Thomas Keller. Diferente da versão tradicional, essa variação consiste em fatiar finamente os legumes e assá-los, ao invés de cozinhá-los todos juntos na panela. Para criar uma pilha de compostagem realista, os artistas pesquisaram e fotografaram como os alimentos se decompõem de verdade. Foram deixados para apodrecer 15 tipos diferentes de frutas e vegetais, como maçãs, morangos, bananas, cogumelos, laranjas, brócolis e alface, que depois serviram de referência visual. Com receio de que o público não soubesse pronunciar o nome do filme corretamente, a Pixar decidiu escrever o título de forma fonética nos pôsteres e trailers promocionais. Você sabia que em Kill Bill, volume 1, durante a gravação da cena em que Gogo, interpretada por Chiaki Kuriyama, lança sua bola com corrente, ela acidentalmente acertou Quentin Tarantino na cabeça. Ele estava bem ao lado da câmera no momento. Originalmente, Tarantino planejava escalar uma atriz japonesa para interpretar O-Ren Ishii, mas depois de assistir Lucy Liu em Bater ou Correr, ele mudou os planos. Transformou a personagem em uma mulher com herança chinesa, japonesa e americana, só para que Liu pudesse assumir o papel. A icônica roupa amarela usada por a noiva foi inspirada no traje de Bruce Lee em seu último filme, Jogo da Morte de 1978. Embora o nome da protagonista seja censurado durante boa parte do filme, ele aparece discretamente nas passagens aéreas dela para Okinawa e Tóquio. A cena em que a noiva corta uma bola de beisebol ao meio com uma katana foi feita de verdade, sem efeitos especiais. Quem realizou o feito foi Zoe Bell, dublê de Uma Thurman. O roteiro completo levou cerca de 6 anos para ser finalizado. Ele era tão longo, aproximadamente 220 páginas, que Tarantino decidiu dividir a história em 2 filmes. E um detalhe típico dos filmes do Tarantino também está presente aqui: os pés descalços. Lucy Liu aparece sem sapatos ao correr para atacar o chefe Tanaka. A banda da Casa das Folhas Azuis também toca descalça. E a noiva aparece sem calçados ao fugir do hospital e tentar recuperar os movimentos das pernas.
Você sabia que em A Fantástica Fábrica de Chocolate, algumas das reações dos atores foram completamente espontâneas e reais? Na cena em que Willy Wonka sai mancando da fábrica para receber os ganhadores do bilhete dourado, todos os olhares de surpresa foram genuínos. Os atores não sabiam o que esperar. O mesmo aconteceu quando as crianças entram pela primeira vez na fábrica de chocolate. O encantamento que vemos em seus rostos foi verdadeiro. E durante a famosa cena do túnel, enquanto Wonka canta de forma cada vez mais sinistra, as reações de desconforto dos atores também foram autênticas. Ninguém havia escutado a música antes. Na cena em que Wonka grita com Charlie e o vovô Joe, as expressões de choque de Peter Austin e Jack Albertson também foram reais. Gene Wilder queria contar para o jovem ator o que iria acontecer, mas o diretor Mel Stuart pediu que ele não revelasse nada, justamente para preservar a surpresa. No comentário em áudio do DVD, Peter Austin conta que, já perto do fim das filmagens, quando ele era o único garoto restante no elenco, ele costumava almoçar com Gene Wilder, e de forma bem simbólica, eles sempre finalizavam o almoço dividindo uma barra de chocolate enquanto caminhavam de volta para o set. E aquela cena icônica em que Willy Wonka bebe de uma xícara feita de flor e depois a come, aquela flor era feita de cera. Gene Wilder teve que mastigar os pedaços até o final da cena, e só então pode cuspir tudo fora. E esse foi mais um Curiosidade sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!